A arte e a literatura, de um modo geral, sempre encontraram na guerra uma de suas principais temáticas. Seja por seu caráter hediondo, seja por seu realismo cru, a guerra inspirou diversas manifestações artísticas, desde pinturas memoráveis como Guernica, de Pablo Picasso, até narrativas clássicas como a Ilíada, de Homero, ou ainda Guerra e Paz, de Tolstói. A guerra também influenciou a formação do próprio Estado moderno, segundo a teoria hobbesiana, que nasce do medo do Estado. Afinal, entre civilização e barbárie, deve prevalecer aquela que proporciona a preservação da espécie e não a sua destruição. Não é à toa que Ferraioli, por exemplo, afirma que o direito é a negação da guerra. Mas, afinal, a guerra pode estar na origem do direito? O direito é capaz de regular as guerras? Até onde o direito pode ceder à guerra? A guerra e o direito, este é o tema do programa de hoje. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema A Guerra e o Direito. E para isso recebemos no estúdio Mário Fly, psicanalista e filósofo, Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Eu começo com, como esse programa não é combinado, eu posso começar com a Heloísa, então. Boa tarde, professor. O meu livro hoje é Entre o Amor e a Guerra, não é? Pois. Ernest Hemingway, O Adeus às Armas, não é? Em versão a mais moderna possível, ou seja, está no computador e a gente lê lá mesmo, né? Temos que nos acostumar aqui no programa também, que daqui a um tempo, algumas obras que estão em online, né? Como é que chama? Em plataformas? Enfim, então uma plataforma. Que temos que tirar um xerox da capa, porque Exatamente. o livro vai... Mas o livro não vai desaparecer. Não, certamente que Tomara não. que não. Aleluia, irmãos. Este é, então, a capa do livro, O Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, que é um dos clássicos da literatura também e está focado em cima de um romance e de todo um processo de conhecimento, desconhecimento, amor, ódio e guerra, né? Porque ele está no olho do furacão, como a gente diria, da Primeira Guerra Mundial, não é? Então, digamos que ainda estamos nos rescaldos do centenário da Primeira Guerra, então uma homenagem ao Hemingway, que escreveu este livro também neste período e que é um marco bastante interessante das questões particulares de um homem diante da guerra, tomada num primeiro momento como uma aventura, mas depois tomada como um medo, depois o sofrimento, a dor. Então, todos esses elementos vão passando pela vivência do sujeito na guerra, né? Então, a guerra traz isso e algumas coisas mais, e acho que a guerra é importante, e a gente vive, às vezes, diariamente, guerras outras, não é, professor? Claro. E isto aparece também na lateralidade da literatura. O Simon Blackburn, que é um filósofo, né, disse que aprendeu filosofia inicialmente através da literatura, né? Então, a gente pode aprender a história e as guerras a partir da literatura. Certamente. Dizer, tanto no Brasil, por exemplo, a do Fim do Mundo, aquela do Vargas Llosa, para entender um pouco a história. Você mesmo dizia antes, né, conversávamos, podia ter trazido
os sertões, os dois Brasis. Claro. Como é bom, como é fácil entender o mundo. A Ilíada, né, que eu falava antes, enfim, mas eu quero ouvir o Drayton. Eu trouxe O Drayton sempre traz livros em alemão, a maioria, enfim, porque a biblioteca dele quase toda é em alemão. Assim é chiquérrimo. Assim como a do Lênin, que também com completamente. Heidegger ligado, mas só tem alemão. Né? Eu trouxe dessa vez, para variar, uma obra em alemão. A autora é Janina David. Mostra aí. E o título em português, traduzindo, seria Um Pedaço de Céu, Um Pedaço do Céu. Ein Stück Himmel. E aí tem um pedaço de terra e um pedaço de estranhidade ou estranhidade. É um relato autobiográfico, semelhante então a Diário de Anne Frank. É um diário. E por que eu trouxe esse livro? Na década de 80, eu assisti a uma série na TVE, TV Educativa, aqui no Rio Grande do Sul. É a versão em filme desse diário. Em alemão, uma série em alemão, são em 15 capítulos, com legenda em português. E agora, na Alemanha, foi disponibilizado em DVD, toda a série. E eu considero uma série bastante interessante. Então, eu fui do filme ao livro. E então, essa menina, Janina David, ela nasce em 1930 e vive num gueto em Varsóvia. E ela é uma sobrevivente. Em 1943, ela consegue fugir do gueto, depois abandona a Polônia, vai para a França, da França para a Austrália, depois volta para a Europa, França e Inglaterra. E ela relata as experiências dela no período da guerra, em forma de diário, como já mencionei, e retorna à Polônia e encontra os diários que ficaram escondidos lá. Então, o que me chama a atenção, entre outras coisas, entre tantas coisas que podemos constatar nesse livro, que é bastante volumoso, mais de 900 páginas, é a existência ameaçada. Então, permanente risco, colocando a sua própria existência em risco. Então, a guerra não vista, então, do ponto de vista macro, mas do ponto de vista micro, de uma pessoa que experienciou e sobreviveu. Sim, o medo constante ali, quer dizer, o medo é um componente de vida. De vida. Ou como diria Hobbes, o medo é o motor da história. Exatamente, falar do medo. É verdade. E nós olhamos o filme, ou lemos o livro, numa outra perspectiva. Nós vemos a perspectiva sabendo o que aconteceu, isto é, que ela sobreviveu. Mas quando nós assistimos as cenas do filme, e aí nós temos, de alguma forma, lemos o livro, esse sentimento, a qualquer momento eu posso morrer. A qualquer momento eu posso morrer. E o Lênin mencionou antes a autoconservação, a autopreservação, e o Hobbes coloca esse elemento como elemento fundante da modernidade. Então, a minha conservação permanentemente ameaçada. Esse seria uma das pulsões fundamentais do ser humano, né? O instinto de conservação, que Kant considerava como um dever, e em Hobbes aparece como instinto. Então, essa experiência de passar a infância e a juventude na situação de medo. Essa questão do Hobbes, né, a modernidade, a questão do civilização ou barbárie, aqui agora, por esses 2015, né, o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul disse que ele tinha medo de sair, o chefe de polícia disse que tinha medo de sair à rua. Então, vejo o Brasil, dentro dessa perspectiva hobbesiana, é bem estranho, né, que o ministro da Justiça disse que se fosse preso, ele se mataria por causa das condições da prisão. O chefe de polícia do Rio Grande do Sul disse que tinha medo de sair à rua à noite. E o que resta para os cidadãos? E aí, Mário? Bem, eu escolhi trazer um livro que
recém saiu na tradução francesa. Está todo mundo muito chique, alemão, francês. A Luísa agora vai trazer um em russo ou italiano. É que ele acaba de chegar da Europa, então. Eu sei, ele passou uma temporada ele passou uma temporada em França, olha o chique. Em França. Exatamente. Então, eu encontrei esse livro do Humberto Eco, Construir o Inimigo, que é o primeiro ensaio deste livro, é um conjunto de ensaios, né? E ele aborda nesse primeiro ensaio, a partir de uma pergunta que um taxista paquistanês lhe fez em Nova York. O taxista lhe perguntou, e no seu país, qual é o inimigo que vocês têm? E ele, surpreso, disse, não, na Itália? A Itália está em paz, ela não está em guerra com ninguém, não tem inimigos. E ele disse, não é possível, porque um país sem inimigo se desmancha. Né? Genial, Claro. genial. E ele, depois que deixou o táxi, foi para a sua conferência em Nova York, ele ficou pensando e disse, mas que idiota, eu deveria ter respondido para ele o seguinte, e aí é o texto dele, né? Eu deveria ter respondido para ele o seguinte, não temos inimigo externo, mas temos o inimigo interno. Tá? A máfia contra o povo, não sei o que contra não sei o que, e ele foi... E se não tiver, a gente constrói. Constrói. Eu acho que a gente está sempre construindo inimigos de alguma forma. E ele vai desenvolvendo sobre a questão do inimigo, as formas do inimigo, que é a segregação, né? Vamos dizer assim, a estrutura da segregação, e hoje nós vivemos absolutamente dentro das formas de segregação, que são múltiplas, enormes, constantes, né? E ele chega ao relatório da Montanha de Ferro, que foi a comissão que foi instituída nos Estados Unidos em 63, em 68 sai a publicação anônima desse relatório, que se chama A Paz Indesejável. Né? Ou seja, essa comissão foi estabelecida para que se investigasse como seria possível uma paz no mundo, né? Tendo os Estados Unidos por líder dessa paz. Líder. E a comissão chegou ao resultado de que a guerra é indispensável, ou seja, a paz indesejável. Perfeito. Porque se houvesse a paz, seria o caos social. Razões. Né? Porque a unidade e o poder de uma nação se faz tendo um inimigo. O excedente dos automóveis, da indústria, como se resolve? A guerra resolve. Claro. O excedente humano, como se resolve? Matando. A guerra. Matando. A guerra. É a guerra que A juventude rebelde, como se resolve? Mandando para o exército. Aqueles que não têm, os abandonados, os deserdados, qual é a solução deles? Ir para o exército. E assim por diante. As razões. E a economia para quem tem que fabricar tanques, a aviões, economia, balas. A economia entra em colapso se não tem a guerra. Claro. Né? Claro. A reconstrução depois da guerra, quem faz? Sim. As Também. empresas As que grandes contratam empresas. o governo. Claro, claro. Bingo. Bom, então, esse relatório nos coloca um problema interessante. Quem é pacifista, como resolve o problema da guerra indispensável? Uau. Bom, e fica uma questão, por que a destruição do outro é algo inapagável no ser humano? Né? Eu fico com essa pergunta. Né? Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo bloco com esse impactante texto do Construir o Inimigo, com os 3 livros que estamos trazendo: Primeira Guerra, Hemingway, a Segunda Guerra, sobre um pedaço do céu, e o relato de como se descreve a própria guerra, e olhando ela de dentro,
e a construção do inimigo como a guerra, como condição de possibilidade da sobrevivência do homem. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua guerreando aqui, né, nesse tema de hoje, guerra e direito. No próximo bloco vamos aprofundar isso, só um cafezinho e já voltamos.